Oiê, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para conversar com o Adriles Jorge. Adriles que é poeta, Adriles que é comentarista da Jovem Pan. Aí, tá na área. Ah, consegui. Ah, conseguimos! Eu sou meio analfabeto em questões virtuais, Leda. Eu sou velho, eu tenho essa cara de botox permanente, mas eu sou sujeito idoso. Sou um poeta pré-histórico mineiro. Mas eu também não sou boa nisso, não. Eu me viro só. Eu queria fazer uma live com duas pessoas, não sei. Só sei fazer com uma. Uma já é uma dificuldade, enfim. Eu sou rústico e pré-histórico. Você sabe que agora esse negócio de isolamento está vindo por terra, né? A Argentina está começando os casos lá agora subindo, eles ficaram 4 meses fechados. Então, estou doido para voltar a te agarrar, perceber. Eu sou um pré-histórico que gosta de um contato tátil, físico com as pessoas que eu amo, Leda Nagel. Mas olha só, foi uma loucura. A gente ainda vai chegar à conclusão que esse isolamento foi uma loucura, não vai? Eu não tenho a mais remota dúvida. O que a gente fez foi entrar num desespero, e um desespero causado pela premissa de uma mentira. Uma mentira causada pela aquele paper, né, pelo aquele artigo do Imperial College. Hoje eu estava entrevistando o Osmar Terra no Pânico, e ele falava exatamente sobre isso, que fez uma projeção matemática absurda, que ia morrer dezenas de milhões de pessoas, e aí a Itália teve um problema lá na Lombardia, que a média de idade lá das pessoas estavam morrendo 83 anos, e eventualmente o mundo entrou em desespero. E aí todo mundo se encasulou, se enclausurou, a grande mídia fez uma propaganda avassaladora, né, de isolamento, e as pessoas se isolaram, só que as pessoas se esquecem de uma coisa. Se isolar na Espanha, em Paris, em Londres, não é a mesma coisa que se isolar lá em Quixeramobim, né? A gente precisa comer, ter emprego, ainda mais pessoal que vive de baixa renda, que vive 10 pessoas numa tapera de 30 metros quadrados. Tudo bem, o isolamento radical é o princípio clássico de você não pegar vírus nenhum, mas você vai se trancar no banheiro. Não existe isolamento ideal. Você pede comida, as pessoas vão na sua casa em algum determinado momento, você vai no mercado. Qual que é a diferença de ir no mercado e numa loja? Você vai se contaminar de alguma forma. E agora parece que está cada vez mais provado que o isolamento não foi uma tática das melhores, não. Enfim. O isolamento, na verdade, foi para o sistema de saúde se organizar, né? Não foi muito para a gente não pegar, exatamente. É claro, se você não entra em contato com o vírus, você não pega o vírus, é óbvio. Mas não é. Eu fiquei isolada mesmo, assim. Fiquei 105 dias, só fui até o elevador e voltei. A porta do elevador, nem entrei. Você não pode enfiar o dedo no botão. Não, eu coloquei, só abri a porta e depois eu passava álcool. Eu passava álcool na minha mão, álcool. Eu passo álcool até hoje em tudo, eu vou ficar doida. Não, mas isso é ótimo. Eu passo álcool em todas as embalagens que chegam do mercado, é uma piração. Mas o que eu vou fazer? Eu estou tentando, entendeu? Já que me taxaram de idosa, me trancaram aqui. Eu acho que eu só vou sair no Natal, se é que eu vou sair no Natal. Então, eu vou passar álcool geral, cara. Muito vidro de álcool gel, sabe? Tudo espalhado pela casa. Melhor. Aqui não tem ninguém, só estou eu, você aí. No... Sei lá, eu tenho 2 vidros de álcool gel. Não, mas essas medidas de distanciamento social, de higienização de mãos, de banho, enfim, de não tocar nas coisas, eu acho tudo bom. O problema é o isolamento radical. Essa matéria, se eu não me engano, do rapaz chamado Fernando Calazian, que fala na Folha hoje, ele fala de maneira muito clara. Parece que está tendo. A imunidade de rebanho está chegando. E ela não precisava de 60%, 70%. Parece que ela está chegando com 15%, 20%. Porque ninguém está entendendo, por exemplo. Dá um exemplo clássico, claro. Nos Estados Unidos tiveram aqueles movimentos, né, do Black Lives Matter, de centenas de milhares de pessoas aglutinadas. E não houve repique em nenhum lugar em que aconteceu. Em alguns, e isso é que é engraçado. O suposto erro é que está provando o desacerto que foi o isolamento. Em São Paulo está se reabrindo agora, não teve também nenhum repique até o momento, né? E Manaus que estava numa situação de quase colapso, eles não tiveram essas profilaxias de isolamento mais radical. Ou seja, parece que a epidemia tem um tempo, uma linha curva de cronologia. Claro que ela é diferente em cada região do país, tanto mais numa região, em várias regiões do Brasil, que é continental, né? Mas a questão que se coloca ali é muito clara. A FAO e o Banco Mundial projetaram cerca de 500 milhões de pessoas na linha da miséria, né? Advindo desse isolacionismo. Provavelmente vai morrer muito mais gente de fome.
do que das 500 mil pessoas que morreram de Covid até agora. Quem vai pagar essa conta? É muito triste. Agora, a gente viu também surgir muitas pessoas corajosas, né? Hoje eu falei com uma médica que atendeu Belém, eu já falei com a Marina Bocar, que mora na Espanha, atendeu a cidade de Floriano, no Piauí. Sim. Eu vou falando com a doutora Raíssa em Porto Seguro, vou falando com as pessoas e vou vendo como é que as pessoas são dedicadas e se jogam, né, no atendimento, e na busca e na briga, né? Porque com essa politização da... Eu não sei porque que essa hidroxicloroquina é tão maldita. Eu queria saber por quê, porque hoje mesmo me mandaram um vídeo, já me mandaram esse vídeo umas 70 vezes. Então não tem nada de novo nele. Trata-se da Sandra Nemberg e o Heraldo Pereira, num jornal nacional, provavelmente num plantão, porque eles faziam plantão juntos, falando da hidroxicloroquina para as grávidas, e recomendando isso. Aí, de repente, é uma maldição. Aí você fica procurando, né? Por que a patente foi quebrada? Por que é barato? Por que o Bolsonaro falou? Por quê? Eu sei. Por quê? Te falo agora. Por quê? Bolsonaro. É ódio ao Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro ele foi um pouco irresponsável, sim. Não pela mensagem em si, mas pela forma da mensagem, entendeu? Tudo bem, a economia tem que girar, as pessoas têm que trabalhar, todo mundo sabia disso, está cada vez mais claro hoje. Mas, pô, não precisava entrar na padaria, tirar a meleca do nariz e dar a mão para a senhora na rua, né? O jeito que o Bolsonaro fala é muito ruim, né? O jeito que ele fala é estabanado. Pois é, estabanado demais. E aí ele é um líder de uma nação, então ele tem um papel simbólico. E ele, ainda mais num país que tem um tanto de analfabeto crônico, enfim, as pessoas não têm muita informação, elas veem o presidente fazendo isso. Se o presidente faz isso, por que eu não posso fazer? E aí tem a questão ideológica. O Donald Trump também defendeu esse negócio, que se não cura o negócio, pelo menos mal não faz. É igual você falou, o vídeo da Sandra Nemberg falando da hidroxicloroquina para prevenir o Zika era bom para grávida, né? Que grávida não pode tomar nada. Tudo grávida não pode. Qualquer bula está lá escrito. Restantes não, né? É igual as pessoas tomam esse remédio, dizem, né? Não sei, que na Índia, por exemplo, o vírus chegou com muito pouca intensidade, né? E dizem que eles tomam cloroquina como medida profilática contra a malária, né? Lá na África, na Amazônia, inclusive. Então, assim, se bem totalmente, se não cura, não faz. É só você não tomar igual louco, você não vai tomar hidroxicloroquina igual aspirina todo dia. Então, é um ódio ideológico, uma disputa política que, infelizmente, politizou um remédio, né? Enfim. Eu acho uma tristeza isso, essa politização de tudo também. Outro dia eu estava conversando, hoje eu até deixei um recado para o assessor da Djamila, mas ele não me deu muita confiança, assim, porque eu queria saber, porque me disseram que não pode mais falar negro, que agora quando você fala de uma pessoa negra, você tem que falar preto. Agora, por quê? Se até ontem era péssimo falar preto. Isso é a ditadura do politicamente correto, né? Você não pode falar de opção sexual, senão, se eu falar de opção sexual na Jovem Pan, eu corro risco de ser demitido, igual na Loca. Você não pode falar mais nada. Não pode, tem que falar opção, né? É opção que é o certo? Não, olha só. O Narlock teve uma brilhante entrevista hoje no Morning Show lá conosco. Eu vi. E assim, opção sexual é engraçado porque é contraditório. Pela linha progressista, agora a moda é falar em fluidez sexual. Não é? Eu vi você falando isso. Eu estou tão velha que eu não tinha ouvido isso. Mas é dos anos 40, é antes de você essa ideia. Isso é dos anos 50, por um pesquisador chamado Alfred Kinsey. Isso é fantástico. Ele fala o seguinte: existe uma escala de sexualidade, grosso modo, de 0 a 6. 0 é o totalmente hétero, o 1 é aquele que tem algum traço homossexual, o 2, um traço patente homossexual, o 3, o bissexual, do 4 ao 6 em diante, até chegar ao 6. E aí, o que se coloca nesse princípio extremamente progressista de fluidez sexual? Se você tem um contingente de possibilidades sexuais dentro de você, você tem que falar em opção. Por exemplo, e aí você cria uma série de problemas de comportamento. Se você se casa, e se você é um 2 ou um 3, se você é quase bissexual, eventualmente, culturalmente, uma mulher, em geral, ela não quer ficar com um cara que também gosta de homens. O contrário, não é verdade, né? Mas é uma questão de comportamento. Mas aí, eventualmente, as bandeiras LGBT, elas deixam de ter a prerrogativa do gay ser uma condição. Porque aí pode entrar na seara, por exemplo,
da questão da cura gay, que eu acho um nome detestável, de alguém Claro. querer... O cara chegar lá e falar, olha, eu tenho uma mulher... Olha, dá um exemplo prático. Eu tenho uma mulher, mas ocasionalmente eu tenho uns desejos meio turvos. Eu queria gostar só da minha mulher, eu queria ser fiel à sua mulher. Porque o casamento é exatamente isso. Você renuncia a todas as outras pessoas, homens ou mulheres. E aí alguém vai falar, não, você é cura gay, você tem que viver a sua experiência homossexual. Ou seja, e você não pode falar isso, que é uma verdade. Você não pode falar em promiscuidade. Você não pode falar que uma pessoa é promíscua. Por exemplo, homens são mais promíscuos, Leda. Inexoravelmente. A gente tem 10 vezes mais testosterona que as mulheres. Testosterona é um hormônio de desejo. Por isso vocês têm uma libido e uma sexualidade mais madura. Vocês escolhem melhor. Não, a gente é meio tarado, é meio fauno. A gente olha no nariz e fica... Ah! Então, eventualmente... E aí ele fala, né? Ele fala em relação à questão de doação de sangue que homens, gays ou héteros, são mais promíscuos mesmo. Só que o sexo anal transmite 17 vezes mais o HIV. E 25% dos homens de São Paulo têm HIV. E aí, quando você chega para doar sangue, você fala o seguinte, você fala da sua vida sexual pregressa. Se você, nos últimos 6 meses, ficou com mais de 2 parceiras, eu já doei sangue, já ficou com mais de 2 parceiras, ou se você se protegeu, se usou camisinha. A questão é, você pode mentir. Um homem homossexual ou heterossexual pode mentir. Mas a probabilidade de espalhar a contágio de um mentiroso gay é inexoravelmente maior. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Aí você fala isso como jornalista. É uma verdade. Você é demitido. Como é que você pode? Jornalismo, na minha época, que eu sou velhinho também, era perseguir a verdade. Mas você não pode fazer um pressuposto de uma verdade para chegar a uma verdade maior, então tá difícil. Não, mas o jornalismo agora... O jornalismo agora você tem que falar o que a outra pessoa quer ouvir. Exatamente. Não é exatamente o fato, né? O fato isso é não tem exatamente tanta importância. o que previu George Orwell. É a censura da linguagem. Quando você faz uma censura da linguagem, você faz uma censura do pensamento, uma censura da ação e uma censura da investigação da verdade. É isso. Se você não pode falar em opção sexual, você não pode falar em humor negro, senão você é racista, você vai limitando o seu escopo de opções para pensamento e vai inibindo sua ação. E aí, por exemplo, você pode causar um contágio maior de HIV por uma questão politicamente correta que é muito simplesmente, facilmente debatida, mas você não pode falar nada que constrange ou ofende a tribo dos ofendidos potenciais, senão você perde, inclusive, seu emprego. Né? Tá difícil. Tá puxado. Tá muito puxado. Eu acho que, comparando com a ditadura, eu me sinto até mais cerceada. Porque na ditadura a gente sabia o que era, que não podia. Né? Na TV Globo, por exemplo, não podia falar no Leonel Brizola, ponto. Aí por quê? Porque o doutor Roberto Marinho não gosta do Leonel Brizola. Era de uma clareza cristalina, entendeu? Não era assim, ninguém tinha dúvida. Né? Não podia. Era inimigo, então, não, eu me lembro de ter levado uma bronca, porque deixei numa... Sabe essa imagem geral, quando aparece uma mesa? Uma mesa de evento, que tem 5, 6 pessoas na mesa, em geral uma corbelha de flores no meio. Lá estava o Brizola era governador do estado. Pô, tomei uma bronca, porque mas você botou o Brizola, eu não botei o Brizola, eu não tirei, porque não tinha como. Como é que eu tirar ele da mesa? Né? Passar um lapisinho na cara dele, no filme, no VT, como que faz? Entendeu? Não, mas era uma coisa óbvia, era claro. Agora não é claro, agora é tudo meio esquisito. Não pode falar que é erro. Me conta uma coisa, é opção ou orientação? Qual que é o certo que eu vou anotar? Cara, pode ser qualquer coisa. No meu modo de ver, pode ser qualquer coisa. Não, no politicamente correto. Não, tem que ser orientação. Porque é uma mentira. A sexualidade, ela é fluida. Tudo bem, tem gente que é mais homossexual, tem gente que é mais heterossexual, tem gente que nasce 100% hétero, 100% homo, mas cada um é de um jeito. E se o sujeito for bissexual? Ele vai optar por ficar com alguém. Se o sujeito for bissexual, ou menos que isso, na escala 15, um cara que é predominantemente hétero e gosta de mulheres muito mais, e não quiser falar para ela que é homossexual. E falar com a psicóloga, olha, eu quero inibir esse desejo meu. E falar, você pode falar em opção. É uma e opção como tinha isso, né? Dentro da pluralidade sexual que você tem dentro de si. E o próprio progressismo fala nesse potencial homossexual. O próprio Freud já falava. Todo mundo lá que é heterossexual tem um grauzinho de inversão sexual. Ou seja, todo mundo é meio afrescalhado no fundo. É ridículo isso. É ridículo. Em relação aos pretos e negros, quando é que isso mudou? Porque eu me lembro que até quando eu apresentava telejornal, até o Sem Censura, 3 anos atrás, que eu tinha chefe e tudo, a gente tinha uma norma, que era preto é cor, negro é raça
e a vala não é preta nem é negra, é a céu aberto. Então furou isso. A vala continua sendo a céu aberto, eu suponho, né? Mas o resto, como é que é? A cor ainda é preta. E a pessoa, eu vou falar com uma pessoa que ela é preta, é isso? É ridículo. Tem umas pessoas Mas isso, que acham que o movimento negro quer isso? Não sei, é movimento preto? Agora vai mudar o nome? Não sei. Porque eu liguei hoje para o assessor da Djamila e perguntei para ele se ele não podia perguntar para ela. Porque eu entrei no Instagram dela e não achei nenhuma referência preto. Ela fala no movimento negro, todas as postagens dela. E eu fui falar isso numa conversa e a pessoa me disse, não fale negro, agora é preto, não sei o quê. Aí eu falei, mas onde que está isso, né? Porque eu pesquisei na internet e não achei. Olha, eu sou meio analfabeto. Para mim, preto e negro é a mesma coisa. É o mesmo tom de pele, o mesmo tom de cor. Não, mas os pretos podem falar que são pretos e a gente se referia, os não pretos, que eu também não me acho tão não preta assim, entendeu? Pois é isso que eu sou uma mistureba danada. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Devia ser o país mais tranquilo nesse aspecto, né? Porque é tão misturado. É claro que existe um racismo estrutural advindo da escravidão, que jogou os negros, ou pretos, não sei, na marginalidade. A marginalidade gera uma propensão maior ao crime. E aí uma série de coisas. E gera uma tradição de pobreza, que é vista até hoje. As pessoas mais pobres são mais negras, etc. Mas tem uma questão que é mais curiosa ainda. A gente importou um conceito de racialidade, de racialismo, na verdade, dos Estados Unidos. Eu lembro, nos anos 80, em que havia um racismo fenotípico, aquele da cor da pele mais forte, de ver pessoas mulatas, da sua cor, assim, meio mestiças, racistas. Isso era muito engraçado. Essas pessoas hoje, você, eventualmente, pode ser considerada negra. Se você tem alguma gota de sangue negro e alguma escuridão na pele, você já é visto como negro. Mas isso causa uma confusão dos diabos. Por exemplo, para contabilizar, para falar que a maioria negra está na cadeia, eles olham as pessoas pardas e contabilizam como negros. Aí, quando olham para um restaurante que está cheio de pessoa parda também, contabilizam como brancos. E aí falam que 50% das pessoas são negras. Não é verdade. 40% das pessoas brasileiras são como você, Leda Nagel. Eu sou, olha só. Eu sou uma mistureba que você não imagina. Eu sou neta de árabes, libaneses. Eu também. Meu avô materno era espanhol. Minha avó materna era meio índia. Entendeu? Então, eu sou fruto dessa mistureba. Isso que eu sei, né? Todos nós. Porque bisavô, essas coisas do lado materno, eu já não posso dizer para você de onde eles vêm. Todos nós. Porque eu não sei. Os árabes são mais fáceis, porque minha avó falava tão mal o português que não tinha como negar que ela era árabe, entendeu? Eu sou descendente de libaneses também. Minha bisavó era negra e meu avô era mestiço. Hoje não pode falar mulato também, tem isso também. Que vem de mula, sei lá. É um tanto de regra que a gente tem. Caio me explicou, agora, Caio Coppola, me falou isso um dia desse. É uma satice, é uma nova regra de linguística. Agora, duas coisas. Primeiro, eu acho que existe um racismo fenotípico, embora bem menor que dos Estados Unidos, que é da África do Sul. Você vê o racismo lá pela cor da pele. Quem é branco é muito branco, quem é negro é muito negro. Ou seja, mas lá é muito mais claro isso, né? É claro. Ou seja, isso é um fator determinante para a gente ter menos racismo. Tem a questão estrutural, que eu já contei aqui. E eu acho que os 8% de negros retintos realmente sofrem uma certa discriminação, sim, por parte de algumas pessoas mais estúpidas. Mas, assim, esses são 8%. Agora, falar que todo mundo, metade do Brasil é negro, é uma mentira. Porque, isso assim, eu não sei. Mas eu sei que o racismo é asqueroso, né? Existe eu acho que algumas Brasil, coisas são nojentas, tipo racismo, pedofilia, aí não tem jogo, entendeu? Não, né? O problema... É péssimo e ponto. Pois é, Leda, né? Mas você acusar alguém de pedofilia é difícil, né? Alguém tem que ter sido um monstro e praticado esse crime monstruoso. Agora, chamar de racista hoje, qualquer coisa. Toda hora, todo mundo. Bolsonaro é racista, fulano é racista. Qualquer coisa que você fale... Eu fui num debate lá com a consuleza e falei exatamente isso. Consuleza da França, menina muito simpática, enfim. Falei que o produto da nossa... Ela é negra, né? Ela não é negra? Ela é negra. Ficou puta comigo. Porque eu falei que a nossa miscigenação era um fator determinante, que o nosso racismo era menor do que outros países como os Estados Unidos, África do Sul, e disse. Ela falou porque as negras eram estupradas. Aí eu falei o seguinte, mas a nossa miscigenação hoje não é fruto de estupro.
Isso, tudo bem, as negras foram estupradas nas senzalas. Ninguém nega essa brutalidade total. Aí eu virei racista. Eu defendendo a miscigenação e tudo, qualquer coisa que você diga, qualquer coisa que você fale, você é racista, nazista e agora a nova moda, genocida. Se você contesta o isolamento, você é genocida. Vide Gilmar Mendes, né? Que ontem acusou os militares, né? E os militares fizeram uma nota. As pessoas estão fazendo muitas notas nesse país, né? Tem que se explicar o tempo notas inteiro. De protesto. Você tem que se explicar o tempo inteiro. Eu acho o seguinte, essa coisa tem várias... Primeiro, eu acho que isso devia ser passível de processo, Leda. Tem que parar com esse negócio de achar normal que as pessoas podem chamar umas às outras de nazista. O Celso de Mello fascista. O Celso de Mello, decano do STF, comparou o governo Bolsonaro à República de Weimar. Hitler, uma coisa inacreditável, isso né? É loucura, é um cara sensato. Você sempre achou que era sensato. Aí o Gilmar fala, essa política genocida. Olha, primeiro, eu acho que é um preconceito muito grande contra militares. O Pazuello, o que ele é? Discreto. Agora, tem uma ação efetiva de levar o combate ao coronavírus em regiões indígenas, produção de álcool gel, conscientização de pessoas. Tem 40 mil do efetivo do Exército no combate à pandemia. Ele está fazendo um trabalho interessante. Não faz mais porque a política pública de combate ao coronavírus foi definida pelo próprio STF de responsabilidade dos prefeitos e governadores. Mas é um preconceito, porque aliás, o preconceito no Brasil é em relação à religião também, porque o Pazuello é no caso dele ser general. Sim, mas ele não é médico. Ok, mas o Serra não era médico e foi um ótimo ministro da Saúde. E, aliás, o melhor que a gente teve, não era médico. Né? E quebrou patente, fez coisas maravilhosas. O Pazuello está fazendo o papel dele, porque o papel dele, nesse momento, é o de logística, muito maior de logística do que de cuidar dos médicos. Cuidar do médico são os médicos. E estão todos brigando, né? Uns defendendo a cloroquina, os outros defendendo o corticoide, os outros a ivermectina. E algumas cidades vão fazer até experiências, Jundiaí e Vitória. Vitória vai distribuir um kit. Um kit que tem tudo. Tem hidroxicloroquina, tem ivermectina. É um kit, eu vou conversar com o prefeito sobre isso essa semana. E Itajaí vai usar ivermectina, a cidade toda. Aí sim vai ter um estudo. Porque não dá para ter um estudo em cima de uma coisa que está acontecendo. A gente não pode dar um recorte assim e falar, não, vamos estudar essa. Vou dar um placebo para sua mãe e vou dar o remédio para a mãe do não sei quem. Eu vou ficar furiosa. Não é? Não tem essa de placebo nesse momento. Essa questão de remédio é muito facilmente resolvível. Assim, se o médico falar, não vai te matar, tome de maneira responsável, você pode fazer a cloroquina, o corticoide, o vermífugo, qualquer coisa, entendeu? O sujeito que está lá entubado à beira da morte, se você vai falar para ele, a cloroquina não foi cientificamente completamente atestada, você acha que ele vai pensar duas vezes? Ora. Entendeu? Isso é uma maldade, politizar a medicina, politizar remédio, assim como é uma maldade, mas é uma maldade mais pérfida do senhor Gilmar Mendes, chamar um cara que tem toda boa intenção, entendeu? Só porque não é político, é um cara discreto, que faz o trabalho, como você bem disse, de logística, de estratégia, de levar o combate. Tem que fazer. Ele está lá para fazer isso. Ele tem que dar entrevista, ele tem que fazer uma ação. E a ação, que é? A nota do Exército respondeu, tem sido feita. Eu ontem fiquei horas, eu achei que foram horas, mas não sei, ninguém faz debate de horas na TV Globo, mas eu fiquei com a sensação de que durou horas, porque achei arrastado. Foi cansativo. Foi cansativo. E tinha o Mandetta e tinha o Nelson Tais. Aí você vê nitidamente como são os jornalistas. Eu também sou jornalista, então é claro que eu preferiria entrevistar o Mandetta, porque o Mandetta fala bem, fala claro, gosta de falar, né? Ele tem um ânimo, um entusiasmo. Né? O Tait é uma coisa mais para baixo, mais para dentro. Não é? Parece que ele vai desvaiar daqui a pouco. E aí, claro, coitado, eu sei que ele é preparadíssimo. Eu sei que ele é preparadíssimo, mas sim, o que ele passa... E ele ontem disse que o maior erro dele no Ministério foi de comunicação. Então, ele admite, entendeu? Que esse foi o grande erro. Ele não falou. Não, mas, Leno, sabe qual que é o problema? Quando o Tais fala que é um problema de comunicação, e aí eu gosto realmente, eu achei uma pena o Bolsonaro ter mandado o Tais embora. Quer dizer, ele foi embora, né? Não mandou. Mas é o seguinte, Leda. Eles se desentenderam. Nem o Mandetta, nem o... Como é que chama? O Atilaba, a Taliba lá, o Átila.
Ah, o Ninguém da sabe. Cotelli. Ninguém sabe o que está fazendo exatamente. Ninguém sabe da dimensão do contágio desse vírus. A gente está trocando a roda, é uma metáfora continuamente repetida, com o carro andando. Ninguém sabe da ação efetiva desse vírus. A gente está vendo hoje a matéria da própria Folha de São Paulo dizendo que como é que chama? O negócio de rebanho lá pode estar sendo alcançado nesse momento. Imunização então, de rebanho. É igual uma imunização de rebanho. Quando o Mandetta projetava o pico para maio, para junho, para agosto, para setembro, ele não sabia do que estava falando. E o Tais, por isso que eu gosto do Tais, ele admitia que não sabia. Ele admitia. Então parecia que ele era meio tonto, assim, não, é porque não sabia. A única coisa que você pode fazer efetivamente é o que o Exército está fazendo, quer dizer, que o ministro da Saúde, que é general, está fazendo. É um combate efetivo às regiões, você dá mais sanitização, mais esgoto, você, de alguma forma, ensinar os índios a não se tocar, não se aproximar, manter um distanciamento é difícil. E fazer esse tipo de coisa, essa ação estratégica, com logística. Agora, e o deslocamento de equipamento, né? Essa coisa, deslocar equipamento, deslocar EPI para proteger os profissionais de saúde. Exatamente. Isso não precisa ser médico para fazer isso. Aliás, é melhor não ser, porque não sendo médico, você é muito mais dado a essas matemáticas. O médico é cientista, ele está no outro barato, né? E os médicos e os cientistas estão perdidos. Se a própria OMS, que é o Centro Mundial de Saúde, errou, o negócio de uso de máscara, o vírus se transmite no ar, não transmite, se transmite na superfície, não transmite. Ah, a pandemia começou em fevereiro, não, começou antes, começou depois. Se a própria OMS não sabe de nada e mergulhou a gente no isolacionismo maluco e sem cálculo, sem perceber as diferenças de contrastes, em alguns lugares o vírus está chegando agora, chegou antes, então os médicos também estão perdidos. E só que tem o ego, né? Tem a vaidade. Você não pode dizer o que eu sei, não sei. E o Tais fez isso. Ele se calou quando ele não sabia. Ele foi muito corajoso. Foi humilde. Muito corajoso. É ser humilde falar, eu não sei como combater, me ajudem, né? E ninguém sabia, né? As pessoas acusam o Bolsonaro, o genocida, porque ele também não sabia. O Bolsonaro sabe menos ainda, por óbvio, qualquer médico. Então, assim... o Bolsonaro errou falando, né? Errou pela boca. Se ele não tivesse falado... Ele deu uma mensagem equivocada. Né? Porque ele também não ia nem atrapalhar, nem ajudar a combater o vírus, efetivamente. O falar dele poderia ajudar ou atrapalhar e acabou atrapalhando, né? Ele errou pelo excesso. Tudo bem, a economia tem que virar, a economia salva vidas. Não, a economia é importante. A economia é vida, é sustento para o cara que trabalha vendendo sorvete, pipoca na rua e não tem mais público e vive numa tapera lá na favela. É essencial, é a vida dele, né? E essas muitas vidas vão ser, de alguma forma, ceifadas ou diminuídas, né? A gente já tem um cálculo aí de 100 milhões de pessoas sem renda, que não tinha nem esgoto, antes agora não tem nem renda. Se não fosse o dinheiro lá do Bolsonaro, R$600, estavam literalmente passando fome. Mas, eventualmente, ninguém sabia exatamente o que fazer, né? Nem o Bolsonaro, nem os cientistas, nem os médicos. As pessoas falam, tinha que ter uma ação em conjunto. Isso que eu acho engraçado, uma ação em conjunto entre prefeitos, governadores e presidente. Tá, para fazer o quê? Ninguém sabia. As pessoas que queriam fazer, isola. Passa fome. Ou seja, hoje é muito fácil saber o que deveria ter sido feito. Eu falo isso, posso falar até arrogante. Distanciamento social, higienização das mãos, controle de afluxo das pessoas, o que a Suécia fez. E uma coisa que a Suécia não fez, a Contento, por exemplo, que é tão isolamento das pessoas mais velhas, mais frágeis e mais doentes. É utopia falar isso, Adriles. Mas é utopia maior do que isolar todo mundo num país inteiro? Não deu certo. São Paulo não deu certo. As periferias estão abertas. Nunca fecharam. Nunca fecharam. O resultado que a gente tem de morte... Mas no Rio também nunca fecharam. A Rocinha nunca fechou. A periferia nunca fechou. É um isolamento para inglês ver. Ou para sueco, né? Aliás, a Suécia, só para dar um dado relevante. Hoje eu estava pesquisando. Tem muita gente fala, a Suécia não se fechou, não fez nada, fez algumas medidas de distanciamento, mas morreu mais gente. Primeiro, mentira. Proporcionalmente, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha, morreu mais gente que na Suécia e fecharam-se totalmente. Agora, um dado mais alarmante, mais interessante. No mundo, Leda, você sabia que metade das pessoas que morreram em asilos, ou seja, em casa. Na Suécia, esse número é de 70%. Morreram. Ou seja, as pessoas que circularam morreram muito menos que as pessoas que ficaram em casa. Isso é prova de que a gente não sabe da dinâmica direito desse vírus. Ou seja, então, se unir. Mas para se unir tem que ter um cálculo, uma lógica, uma estratégia
precisa de combate ao vírus. Isso a gente teve muito pouco. Infelizmente, a OMS não ajudou tanto assim nesse assunto. É aquela pesquisa do De Blasio, não é que ele chama? Que 66% das pessoas que estavam em casa foram infectadas em Nova York, porque Sim. ou foram ao mercado ou receberam compras na porta. Por isso que eu continuo jogando álcool e isoforme em tudo. Você tem toda a razão. Só falta jogar em mim mesma, mas assim... Faz um ringue de álcool gel. A pessoa está maluquinha. Agora está todo mundo doido, Adriles. Agora vai dar uma consequência que eu não sei explicar, porque eu não sou psicóloga, psicanalista e tal, mas que vai dar uma confusão, vai. Porque está todo mundo com medo de todo mundo. Está todo mundo assim, né? Sabe? Mas isso é muito ruim. A gente já tem uma civilização, sobretudo do ponto de vista de aproximação, né? Você tem essas feminazes chatas, você olha para uma mulher, você já é considerado um agressor, estuprador, abusador. E isso talvez piore, porque agora todo mundo virou foco, vetor de vírus, né? Você tem assim, um distanciamento maior entre as pessoas. Eu espero que isso não vire uma regra, mas por enquanto está meio esquisito. Eu fui esses dias num restaurante, olha só, grupo de risco. E aí as pessoas todas ficam com calma, com receio de se olhar, se tocar, nem se fale, né? E a gente já tinha essa coisa, né, do meu espaço, uma coisa meio narcísica, né? Quando você abdica de um princípio religioso, de transcendência, de amor, aí o corpo vira seu altar. Então, por isso, não é? Isso é outro assunto que a gente pode falar depois. Qualquer toque ou aproximação vira um sacrilégio. É um sacrilégio, inclusive, sexual. Você me olhou de maneira torta. Você é um abusador. E agora vai ser só no olhar, né? Porque como a máscara pega aqui, só vai ter o olhar. Pois é, todo mundo de burca. Tá todo mundo parecendo... Burca, é uma começar a comprar nova. aqueles lápis, creio, aqueles lápis pretos para pintar o olho, para ficar com aquele olho de árabe, sabe? É charmoso, Puxado, é charmoso. Porque você pode usar, olho, você que tem traços árabes, você pode usar, vai ficar ótimo. Agora, vai ter o olho, assim. É muito estranho. Tem uma coisa que é muito engraçada, né? Você sabe, e isso não é especulação, isso é factual, que a vacina mais avançada é a da parceria de Oxford com o Brasil. Você já imaginou? É lógico que isso vai acontecer. Ela chegar em novembro, dezembro, e aí o Bolsonaro falar que é a vacina do Bolsonaro, que ele curou o mundo, e todos aqueles que o chamaram de genocidas vão tomar a vacina do Bolsonaro. Vai ser muito divertido, vamos ser sinceros. O Dória está competindo com ele, né? Mas a da China eu tenho medo, ela já vem batizada. Eu também tenho, mas aí é preconceito também, né? É preconceito. Vão chamar a gente de preconceituoso. De que mesmo que vão chamar a gente? Não, peraí, mas eu não tenho preconceito com o povo chinês. O meu conceito é contra o governo chinês, que é responsável direto pela disseminação desse vírus, sim. Claro. Não sei se eles criaram laboratórios, foi por insegurança alimentar, mas, primeiro, a OMS fez vista grossa, eles prenderam o cara que estava alertando a China sobre o potencial contagioso desse vírus. O cara morreu de coronavírus. Morreu. Silenciaram médicos, eles foram criminosos. Eles, o governo ditatorial chinês, eles adiaram a pandemia. A responsabilidade, Lida, é deles. É inteira, exclusiva do governo chinês. E aí os caras ficam fazendo assim, não, mas não pode falar que ele é nosso parceiro. É a mesma coisa que falar assim, o sujeito quebra as suas pernas, depois vai te dar ajuda. Você vai ser dependente do carrasco. E não é por vingança. Sabe por quê? Por exemplo, agora teve um festival de uma província, lá que eu esqueci o nome, de comida de cachorro. É insegurança alimentar. Durante anos, os chineses comem barata, sapo, cachorro, morcego. Morcego. Come tudo. Por que a OMS não faz uma acusação de insegurança alimentar? Porque o cara lá é eleito graças ao apoio do Xi Jinping. Né? Ou seja, tem uma parceria política que é nefasta, que ajudou a disseminar esse vírus. E por que a gente tem que responsabilizar a China por isso? E não é uma coisa de vingança. Porque ano que vem pode acontecer a mesma coisa. Eles continuam comendo cachorro, gato, camarão, qualquer coisa. Camarão pode. E, eventualmente, pode surgir um novo vírus, a gente vai ficar dependente eternamente do carrasco. Eu não. Eu torço pela vacina do Bolsonaro, sinceramente. É ocidental. Eu também quero tomar essa vacina de Oxford. Agora, eu queria falar duas coisas. Uma coisa do prefeito de Salvador, que eu vi uma entrevista dele, eu não tinha visto no fim de semana, que domingo eu estou tirando folga das notícias, porque eu estava ficando meio pirada de tanta notícia. Fazer uma sepsia na cabeça. Aí o domingo eu, vejo umas bobagens, umas séries. Quer dizer, claro que eu não consigo ficar totalmente alheia à notícia, mas entrevista longa já não estou assistindo e tal.
E hoje eu assisti a entrevista do ACM Neto, que parece que foi ontem. Na CNN? ACM Neto, prefeito de Salvador. E ele diz que se até novembro não tiver uma solução, ele acha que o carnaval tem que ser. Ele acha que tem que fazer uma reunião com as cidades onde o carnaval é mais quantitativamente mais importante, para decidir fazer um carnaval em maio ou junho, para não arriscar fazer sem vacina. Quando ele falou isso, todo mundo né, leva um susto e tal. Mas foi o carnaval também, o Bolsonaro tinha alertado, tinha feito uma nota curta, assim, porque a OMS meio que estava fingindo que não estava notando, né? Aí todo mundo, grandes médicos disseram, não tem problema ter o carnaval e tal. Aí tivemos o carnaval. Aí vem de novo outro carnaval. E as pessoas vão, porque elas foram para os bares, então elas vão para o carnaval, porque quem vai para o carnaval é jovem. E jovem acha sempre que não vai acontecer com ele, né? Não, o problema é que o jovem é vetor, né? Enfim, o problema é esse. Não é, se fosse só jovem, todo mundo saudável, aí era uma coisa, mas eles levam o vírus para pessoas mais frágeis e mais idosas. Então, eles são vetores. A sua responsabilidade não é só com a sua vida, é com a do outro. Eu acho sim, acho que até novembro, dezembro vai ter uma... Eu não imagino um carnaval de máscara, né? As pessoas pulando carnaval de máscara. Não posso só se for uma nova moda. Mas a questão que se coloca, mais uma vez, é essa. Por exemplo, essas aglomerações, essas manifestações, e até engraçado, né? Quando é uma manifestação por uma causa, entre aspas, justa, pode, né? Pró-Bolsonaro é todo mundo genocida, assassino. Não, contamina. Nossa Senhora, se for pró... Mas os antifas podem. Antifas com pau, pedra, granada, qualquer coisa, pró-democracia. A favor da ditadura do proletariado. Mas isso é uma questão de interpretação, né? Mas isso é outra história. Mas eu acho que a vacina chega, assim, até novembro e dezembro. A questão é ela chegar, mas tem outra coisa, né? Até você aplicar a vacina, primeiro nos grupos mais frágeis... Deve produzir, né? Descoberta a vacina, a produção em massa. Tem que produzir, tem que distribuir, tem que vacinar. Não é? Loucura. Por isso que a coisa é demorada, não tem jeito. Então, eu acho que sim, o carnaval pode ser adiado. Mas, assim, realmente teria uma temeridade você fazer o carnaval antes de qualquer tipo de medida mais drástica, como vacinar a população. Agora, eu acho o seguinte, tem muita gente dizendo que o vírus tem, o Osmar Terra mesmo é um que falou hoje, que o vírus tem data marcada para sumir. A epidemia viral, ela obedece a um prazo. Se restar comprovado, claro, que ela tem períodos diferentes em diferentes regiões, diferentes países. Se restar comprovado que o índice de contágio vai diminuir até setembro, outubro, novembro, pode ser que a gente tenha uma janela melhor até um carnaval lá. Fevereiro eu acho meio temerário. Agora, março, abril, a gente pode ter um carnavalzinho mesmo. Uma coisa interessante seria a gente olhar o Brasil como a gente olha a Europa. Porque a gente fala a Espanha, a Itália. Aí a gente tem que falar a região norte, a região sul, porque agora o sul está uma tristeza. Né? Porto Alegre está fechando tudo, Curitiba já fechou, Santa Catarina está um problema. A gente passou por Pará e Manaus dramaticamente, né? O Ceará ainda está bem dramático, mas agora o Sul é o foco, o Sul e a região Centro-Oeste. Então, o Brasil, são vários Brasis mesmo, a gente ouviu isso a vida inteira, né? E agora a gente está vendo na prática. Leda, a questão que se coloca é a seguinte, eu citei a Argentina, ficou 4 meses parado e o vírus está chegando agora. A questão é, o vírus chega em momentos diferentes, em diferentes regiões. Claro. Por que chegou mais forte em Fortaleza, em Manaus, São Paulo e Rio? Porque linhas de voo que vêm direto da China para cá, da Europa para cá, até chegar no Sul. Por que Mato Grosso do Sul teve ao menos menor número de mortes infectadas? É porque as pessoas vão pouco para lá. É simples. Por que o Sul... Aí as pessoas, não, porque eu estou fazendo uma gestão ótima. Mentira, é porque não chegou lá o negócio. Chega em diferentes regiões, em diferentes tempos. E aí, esse é que é o problema. Minha querida Belo Horizonte, o prefeito lá deu uma endoidadinha, fez 2.000 covas e não estava morrendo. Quer dizer, cada morte é uma perda imensa para a família, a gente tem que respeitar isso, mas não estava morrendo quase ninguém. Está chegando agora. E aí, esse é o problema. Foi, mais uma vez, o isolamento assodado, aquela coisa do desespero. Não, vamos fechar agora. O vírus nem tinha chegado. Talvez esteja chegando agora para cumprir a sua... Mas está chegando agora, porque estão inaugurando hoje um hospital de campanha, está em plena ebulição a coisa lá. E o Ceará tem voo direto da Espanha para o Ceará, para Fortaleza, voo direto.
Chegou então é primeiro. claro que ia chegar lá primeiro. Onde tinha voo direto, chegou primeiro. São Paulo, Rio, Ceará, Manaus. Isso é óbvio. E, eventualmente, as pessoas se deslocam, por mais isolamento que a gente faça, e o vírus vai chegando em outros cantos. É simples assim. Agora, o que não podia ter feito é isolar todo mundo ao mesmo tempo, sem perceber esse contraste. E pior, aí eu acho que é um defeito grave do Ministério da Saúde e do governo. Não ter feito testagem em massa. Todos os países que combateram o vírus de maneira mais eficiente, Coreia, Singapura, Japão, e que não se fecharam, ou fecharam pouco, em comparação com os outros países, fizeram uma testagem em massa. O Mandetta, eu lembro dele prometer 27 milhões de doses. Cadê? De doses não, de testagem. Cadê? E depois, quando o Tati chegou, ele falou em 46 milhões. Cadê? Pois é, onde Cadê? Estão? Também não apareceu, entendeu? Eu não sei o que acontece aqui. Eu não entendo. As coisas não chegam na população. Tem 4 meses que a gente está parado para resolver o problema dos leitos hospitalares. Tudo bem, parece que resolveu. Mas cadê os testes? Sem testar, você não consegue localizar quais as áreas mais afetadas pelo vírus. É muito simples assim. Cadê Depois você tem que liberar a medicação também, sabe? Tem que parar com essa coisa de ficar brigando por causa de remédio. Né? Aliás, tem que parar de brigar geral, né? O Brasil está muito conflagrado, né? Não tem sentido. Você acorda de manhã, o Gilmar Mendes falou uma barbaridade. Você acorda, né? Se você falar, ainda corre o risco de ser presa, né? Dependendo do juiz. O STF, agora, de acordo com contra quem você fala, chamar o Bolsonaro de genocida, nazista, racista... Só pode xingar mesmo o Bolsonaro. Se quiser xingar o Bolsonaro, está liberado. Se você falar algo do Deus da calvície lá, que a gente não pode citar o nome, você corre o risco de ser preso. Tem pessoas sendo presas, arrastadas, com sigilo de bancário violado, presas, literalmente. Soltou rojão, você vira terrorista. Agora, mandar pedra nos outros em nome da democracia tá valendo. Tá difícil, né, Linda? A gente tá num país muito complicado. Então, como é que é o negócio do careca? É o Deus da careca? Deus da calvície. Deus da calvície. Eu tenho que arranjar um para o juiz que gosta muito de Portugal, né? Eu tenho que falar uma coisa assim. Tem um amigo, o juiz de Portugal. A gente tem que usar o juiz de Portugal, vai ter que ser assim. Não, mas é aquilo que você falou. Em nome da democracia, em nome do respeito da liberdade de expressão, as pessoas estão sendo presas. Parece um paradoxo, né? Uma coisa curiosa. Não, você tem que respeitar as instituições democráticas. Olha, eu sempre achei que a gente estava, ao contrário, num dos períodos mais maduros da nossa democracia, em que, pela primeira vez, a gente pode ter o poder e percebe que os outros poderes também regem a nação, não é só o executivo. Quantas vezes você já viu manifestação popular contra a presidência da República? Agora as pessoas estão percebendo que você tem o judiciário e o legislativo, que também governam. São outros poderes. E você criticar legitimamente, sair às ruas, inclusive, para fazer uma crítica legítima entre os poderes, é da ordem da democracia. Mas parece que não está podendo, né? Porque se você falar qualquer coisinha, você vai preso porque você está cometendo fake news, você está fazendo crime de ódio. É outra expressão que me incomoda. Crime de ódio. O que é crime de ódio? Contra o Bolsonaro é crime de ódio, contra o ministro, o Deus da calvície Não, contra o Bolsonaro não é crime de ódio, porque o rapaz escreveu por que ele queria que o Bolsonaro morresse, e foi publicado pelo jornal. Então não você pode desejar a morte de alguém. Imagina, isso é muito simples, imagina alguém desejando a morte do Deus da calvície. Seria preso com uma bola de ferro do lado. Olha só, isso não é liberdade de expressão, desejar a morte para alguém. Mas dependendo de quem você deseja a morte, você tem salvo-conduto de um homicida em potencial democrata. Né? É curioso isso. Enfim. Eu acho uma coisa fora de qualquer parâmetro você desejar a morte de alguém. Eu acho uma coisa tão perversa, tão cruel, sabe? É asqueroso. Não, e o pior, o que eu achei mais grave, Leda, é que é uma coisa racionalizada. Eu me lembrei, você deve ter lido, Crime e Castigo, de Dostoiévski, em que o cara assassina uma mulher, e a mulher era uma escrota, um mau caráter, piorava a vida de todo mundo, e ele racionaliza, olha, o mundo vai ficar melhor sem essa mulher. E fica. Só que uma vida é uma vida. É um princípio sagrado, cristão, religioso, ainda que você não tenha religião, mas é um princípio sacrossanto e inviolável, né, o direito à vida. Então, cara, mas ele estava sendo irônico. Dane-se. A ironia em relação ao desejo de morte de alguém, é consequencialista. Ou seja, o Bolsonaro
primeiro parte de uma premissa contestável, ele ajudou o genocídio das pessoas, porque ele foi irresponsável em relação ao combate da pandemia, e ele morrendo seria um símbolo de que a pandemia mata aqueles que são irresponsáveis e todo mundo poderia se agregar mais. Ou seja, ele justifica a barbárie, um assassinato, uma morte, exatamente por um bem comum. Isso lembra muito esse pseudo-progressismo, né? Sobretudo de redes sociais, que em nome de se fazer de vítima, se colocar no lugar de vítima, você vitimiza o outro. Você massacra o outro sem piedade. E você não pode ser atacado porque você é vítima preferencial. Isso, para mim, é o ideário de todo esse pseudo-progressismo humanitário, que de humanitário não tem nada. As pessoas colocam seu ressentimento para massacrar os outros em nome de supostos bens, né? Ou de bens concretos, combate ao racismo, homofobia, a valorização da vida. Mas aí, em nome desses bens sacrossantos, você faz atos terroristas. Nada mais metafórico, por exemplo, que o Antifa, que depreda instituições, derruba estátuas, agride pessoas, invade propriedade privada, tudo em nome do combate ao fascismo. Quem vai se insurgir contra alguém que se coloca no combate ao fascismo? É uma suprema hipocrisia, né? É isso que me incomoda nesse pseudo-progressismo. Muita coisa me incomoda. Essa coisa das estátuas também está me incomodando muito. É péssimo. Quer dizer, eu não sei por que fizeram a estátua lá para o sujeito que traficou não sei quantos escravos e jogaram no rio, não sei o quê. Eu não sei por que fizeram aquela estátua. Mas eu acho uma coisa tão de vandalismo, tão estranha você derrubar a história, derrubar os personagens e ir tirando as estátuas, que você tira nesse tempo e você coloca outra desse tempo, é isso? E aí, quando chegar daqui a 50, 100 anos, as pessoas vão lá e derrubam a estátua que a sua geração botou. E será que isso vai ser esse modo contínuo, essa coisa assim? Alguém me perguntou lá na Jovem Pan de quem você derrubaria a estátua hoje, desses idiotas que ficam derrubando estátua em nome do bem. Porque a gente tem que relativizar a história. Por exemplo, te dou um exemplo. Winston Churchill, que é um herói. Não, essa foi demais. Winston Churchill falava o seguinte: há certas culturas superiores do que outras. Eu concordo plenamente com ele. Mas o que é superioridade? Antes que as pessoas me derrubem também. Uma cultura superior é aquela que aceita a outra. É exatamente o princípio da tolerância à diferença. Isso é uma coisa muito ocidental, muito cristã, que sugere a sua superioridade. Entendeu? Você abraçar o outro na sua diferença, seja uma cultura indígena, de uma tribo africana, de um alemão, de um ucraniano, desde que o outro não queira te esmagar também. Agora, vai dizer de tolerância para um sujeito que está lá no Hamas, no Hezbollah, vai dizer para ele que Alá não existe e que existe outra religião. Ele te desceu para a cabeça. Então, a superioridade é nesse sentido. Eu acho que quando o Winston Churchill falava, é exatamente nesse sentido. A civilização de abarcar, compreender e juntar o outro a si. Agora, dizer que um cara desse foi herói de guerra, foi um cara racista, porque ele disse uma coisa dessa, é exatamente não conceber os contrastes. Tudo bem, você podia ter uma mentalidade, uma cultura superior nos anos 40, ou no século XIX. Cristóvão Colombo podia ser um colonizador que achava que a sua cultura é superior. Mas você tem que relativizar aquela personalidade dentro da época em que ela foi concebida. Colombo vivia em outro mundo, Churchill vivia em outro mundo. Não dá para você massacrar e cancelar essa palavra nova, né? Os outros com o nome daquilo que você acredita no presente. Senão você vai absolutamente eliminar toda a história e não separar, não jogar fora, como se diz, né, a água suja da bacia com a criança dentro. O Churchill era um herói, Colombo era um grande homem e, eventualmente, tiveram os seus preconceitos de época, que não eram deles. Agora, eliminar o heroísmo dessas pessoas em nome de algo que você é... Isso, sim, é um princípio fascista. Você quer em nome de uma pureza ideológica? Isso é ser fascista, exatamente. É derrubar a história em nome de uma tentativa de reescritura da própria história para o futuro. Isso é fascismo. Total. Mas está muito difícil. Está muito difícil. O preconceito é geral, assim, por exemplo, o ministro da Educação, foi nomeado o ministro da Educação lá. Milton alguma coisa. Milton Ribeiro. Muito bem. Ele é pastor. Sim. Mas ninguém fala a religião do Paulo Guedes. Eu não sei a religião do Paulo Guedes. Né? Eu não sei a religião dele. Eu não sei a religião de quem mais? Do ministro Tarcísio, que eu acho que está fazendo até um belíssimo trabalho. Não sei a religião do ministro Tarcísio. Mas eu sei a religião do ministro da Educação, que nem assumiu. Se isso não é preconceito, é o quê? O que é preconceito, então? Se o pastor evangélico é um sinal diferente,
um sinal de estigma, de alguém que se comporta de maneira diferente, conservadora que seja. De Não, alguém conservador que é ele é, claro. Mas o Bolsonaro fez a campanha inteira dizendo que era conservador. ele é Alguém conservador. tem dúvida disso? A Ele era gente a favor elegeu das armas, conservador, a favor das armas, falava desse jeito estabanado. Não é? Era tudo igual, era tudo isso. Foi isso que foi eleito. Ele Não está nem vendendo gato por lebre, ele está fazendo o que ele acreditou. Exatamente o que ele prometeu. E ele ganhou. Ele não ganhou prometeu eternamente, ele ganhou por 4 anos. Então, daqui a 4 anos, você elege outra pessoa. Agora, deixa o cara trabalhar, deixa o cara fazer. E a deixa o cara beleza da nomear. democracia é exatamente essa. Você entabula um princípio daquilo que você quer. O que era? Um governo conservador. Ele foi eleito com essa promessa. Ninguém pode julgá-lo exatamente por não estar fazendo aquilo que ele prometeu fazer. Foi isso que ele falou. Agora, você pode concordar ou não, entendeu? Leda, a questão que se coloca é que eu até não nomearia o ministro da Educação que ele nomeou. Né? Eu nomearia outra pessoa, eu nomearia outro. Eu acho que eu nomearia vários outros ministros em outros lugares. Mas o Tarcísio eu nomearia. O Paulo Guedes também eu nomearia. A Tereza Cristina também eu nomearia. Mas alguns outros eu não nomearia. Mas eu sou obrigada a entubar, né? Porque eu não fui eleito. O presidente é ele, né? Todo mundo erra, não há governo. Mas o que você Vamos falou é torcer muito para o cara não errar, porque também vai ser o quarto, né? No Ministério da Educação tá dureza, hein? Tá dureza, tá puxado. Mas acho que é o ministério mais difícil mesmo, né? Mas o Ministério da Educação é mais difícil por uma questão simples. Porque você falou exatamente do princípio de um governo democraticamente eleito com uma bandeira conservadora. Só que a gente tem no Brasil, e não é de hoje, já há alguns anos, uma ditadura subliminar da inteligência, que a gente começou a falar no começo da live, que é progressista. As universidades, a mídia, as artes, todo mundo, 99% é de esquerda identitária, de esquerda progressista. Então, assim, eles não aceitam que a maioria da população seja, talvez, tenha um espectro, pode ser até mais de centro, mas tem um grande contingente de pessoas conservadoras. E é um direito dessas pessoas elegerem um presidente ou escolherem um modo de vida assim. Porque no Brasil, sobretudo antes das redes sociais, tinha uma coisa que é a seguinte: a mídia e a inteligência, os intelectuais, pressupunham falar pelo povo. Aquela coisa meio marxista, né? Estou dizendo em nome do povo. Hoje, com as redes sociais, com voto direto popular, as pessoas falam por si mesmas. Todo mundo tem um microfone, todo mundo tem uma câmera. Voto popular sempre teve. Mas até 2002, por exemplo, eu lembro do Lula falando, tem 4 candidatos de esquerda. A ditadura subliminar progressista de esquerda era tão forte que chegou um momento que não tinha nenhum candidato de direita. Você deve lembrar, se você falasse que você era direita nos anos 80 e 90, você era fascista, você era racista, nazista, você era um proscrito. Hoje é que está se recuperando esse diálogo mais democrático. Mas ainda ninguém assim, falava. Nos meios intelectuais, as pessoas foram emudecidas. Né? Total, é ditadura de comportamento. E quem detém o monopólio do poder de comunicação em massa são eles. Haja visto o caso lá do Narlock, que acabou de ser demitido, como a gente falou, simplesmente porque usou os termos opção sexual e promiscuidade. Se isso não é uma ditadura subliminar, e é uma coisa mais grave. Você falou que havia censura no começo da live, de cima para baixo. Hoje a censura é de baixo para cima. São seus pares. São seus pares, os jornalistas, que te cancelam. São seus pares, os intelectuais, que te cancelam, que monitoram sua fala. Ou seja, uma coisa orgânica, de uma cultura disseminada durante décadas, de ensinar na cabeça das crianças o progressismo, o multiculturalismo. Não tem nada contra, mas é uma versão, uma percepção da realidade muito localizada. E o conservadorismo também tem que ter sua voz. Até porque a maioria da população é conservadora, cristã que seja. Então, assim, tem uma dissonância muito grave entre a voz midiática e da inteligência nacional e a voz popular. Então, isso é que a gente não está... Por isso essa polaridade tão grande assim, de ver, sobretudo, às vezes, a mídia atacando os próprios valores do povo. Aonde vai dar isso, eu não sei. Enfim, vamos ver. Se não der no candidato que eles querem, vai continuar essa guerra. Ou então tem que aceitar, né? Tudo bem, o Bolsonaro não facilita muito, né? O Bolsonaro não facilita nada. Não facilita, vamos ser sinceros. Ele vamos ser sinceros, até que tem uns 15 dias que ele está mais quietinho. Ele está mais quietinho. Acho que ele não dá para governar só. Eu até entendi o princípio do Bolsonaro,
de jogar tudo para o povo. Mas é cansativo, é exaustivo. O povo que me elegeu, que vai me dar sustentação com o Congresso. Chega um momento que cansa. Você tem que fazer algum tipo de negociação que não seja espúria, claro, com o Congresso. Porque isso é constitucional. É a Constituição. Você cumpre a Constituição. A gente vive num semi-parlamentarismo, né? Tem algumas excrescências dessa Constituição de 88, como, por exemplo, o excesso de poderes do Supremo Tribunal Federal. Nunca aconteceu antes esses arroubos de poderes ditatoriais, porque sempre o presidente era alguém afinado com eles. É. 7 dos Era o 11 candidato deles que tinha ganho. Né? o pessoal dele, era um diálogo mais formal. Quando tem alguém que é uma ruptura desse princípio progressista, e aí eu não estou falando em abstrato, 7 dos 11 ministros são indicados pelo PT. Uhum. Então, existe uma animosidade, que a gente está falando da cultura, das pessoas, dos partidos. Você tem essa animosidade entre o Supremo e o governo federal. Agora, você tem que estabelecer algum princípio de diálogo possível para salvaguardar o respeito e a harmonia entre os poderes. Né? Senão, você ficar só nesse embate, ninguém cede, ninguém dá a corda, aí fica difícil. Aí vira uma guerra permanente e o Bolsonaro percebeu isso, de alguma forma. Alguém alertou, ele está mais calminho. Jairzinho, paz e amor nos últimos 15 dias. Sim, mas na hora que ele percebe, fica um pouco mais calmo e a coisa parece que vai andar, vem um ministro de Portugal. Né? Pois aí mas aí... reage. Mas como é que o Exército não ia reagir? Como é que o ministro da Defesa não ia dizer nada? A impressão que eu tenho... Também é complicado isso. A impressão que eu tenho, é o seguinte... tem alguns ministros do STF, digamos que eu não goste muito. E não gosto muito não é por antipatia, porque eu acho que eles querem exatamente isso. Puxar a corda até o momento em que o Bolsonaro diga, chega, né? Claro. Aí, o que eles vão dizer? Olha o autoritário. Provocação atrás de provocação. Né? Você provoca, aí o Bolsonaro fala, psiu, olha o autoritário aí. Pô, prende os apoiadores do cara, fala que o ministro da Saúde dele é um genocida, fala que o cara está fazendo um governo nazista. Aí o cara fala, basta. A gente tem democracia, é exatamente o respeito aos poderes. Vocês estão entrando numa seara perigosa. Como o Augusto Heleno falou, vocês estão puxando a corda. E aí o que os caras falam? Olha o governo autoritário que a gente criticou. A suprema hipocrisia federal, né, Ledanai? Pelo amor de Deus. Eu não digo todos, mas boa parte do STF é a pior configuração do STF. Não resta sombra de dúvida. E essa ditadura subliminar que eles querem enfiar a goela abaixo do povo é horrível, né? A gente está tendo um momento tão bonito. Tudo bem, tem ressentimento, tem raiva, tem ódio nas redes sociais, que as pessoas falam por si mesmas, que elas não precisam de nenhum tipo de ventríloco, seja da mídia, seja da intelectualidade, seja dos artistas. E aí você querer ceifar a voz das pessoas, perseguir as pessoas. Porque, às vezes, até a liberdade de expressão, Lida, o que o Jordan Peterson fala, ela pode sobrar, inclusive, ao nível da ofensa, sim. Por exemplo, se você é a favor do aborto e eu sou contra, você vai achar, eu posso achar que o aborto é um assassinato, dizer que é uma vida humana ali, e que você, quando você está ceifando uma vida humana, você é uma assassina. Isso é discurso de ódio? Não, é um princípio de vida. Percebe? Então, a pessoa que fez um aborto vai se sentir julgada, ou massacrada, ou condenada por um discurso de ódio, que, na verdade, é uma diferença. Então, você briga pelos seus princípios mais caros de vida. Então, a liberdade de expressão pressupõe uma certa agressividade, às vezes. Tudo bem. Agora, mandar matar as pessoas, desejar a morte, não deveria ser liberdade de expressão, quer seja da direita ou da esquerda, né? Aí tem limites. Agora, eles só veem esses limites quando é de um lado. Aí não dá. O que aconteceu com o jornalista da Folha até agora? Nada. Eu acho só que o pau que dá em Francisco tem que dar em Chico. Exatamente. Democracia... Senão a coisa fica desorganizada, não fica correta, né? Exatamente. Mas a gente vai viver ainda um tempo difícil, porque esse vírus vai demorar a dar liberdade de novo para a gente. Né? Ele tolhiu a nossa liberdade, né? Bastante. Total. Em alguns casos, a minha é total. Eu não sei, você já foi a um restaurante, né? Você já sentou? Você foi sozinho? Leda, eu tenho que comentar o seguinte. Você foi sozinho, entrou, sentou e comeu? Não, eu saí com alguns amigos. Eu saí com uns 4, 5 pessoas. E tinha várias pessoas lá. Deu certo pelo seguinte, era uma aglomeração. Tinha umas 50 pessoas ali, igual aqueles botecos do Leblon. Mas assim, as pessoas estavam todas de máscara, só quando senta que você pode comer, não tem jeito de comer de máscara, né? Pô? Por favor. E eventualmente não tinha ninguém de pé, sem máscara, se aglomerando. Eu acho que assim,
a gente tem que voltar ao convívio social, tem que voltar ao trabalho, mas com as devidas medidas de distanciamento social. Aquilo que eu disse desde o início, né? O que deveria ter sido feito não foi feito, infelizmente. Agora, proibir toda forma de vida, que a vida acontece na rua, né? No trabalho, na diversão. E aí você tolhe totalmente o ser humano de qualquer princípio de liberdade, de prover o próprio sustento. Porque quando você vai no restaurante, você está dando dinheiro, você está empregando pessoas, você está dando mais ao trabalho. Até no boteco que você vai, você toma uma cerveja lá, escondido lá na meia porta. Agora já está valendo, né? Você está dando dinheiro para alguém. É aquela velha história. A máquina da economia tem que girar. Se ela estagna, se ela fica estagnada, eventualmente as pessoas perdem o emprego, perdem o sustento e perdem a capacidade, inclusive, de liberdade. Sem dinheiro, você não tem liberdade para fazer nada. Inclusive, nem nada. Entendeu? Uma coisa é vinculada à outra. Você tem que ter... Liberdade custa, não é? Se você quer comer um pão com ovo ali, custa dinheiro. Se você comer um escargot, custa dinheiro. Se você quiser levar a sua namorada para jantar, para sair, custa dinheiro. Tudo custa dinheiro. Então, liberdade e dinheiro andam, ó. Para e para. Se você não tem liberdade para trabalhar, para ganhar dinheiro, você vive o quê? Você vive à mercê, você vira um escravinho do Estado. Fica tendo que ter esmola do Estado. Isso é muito triste. Ninguém quer depender de R$600 do Estado a vida inteira. Pelo amor de Deus. Nem de dinheiro nenhum. A gente quer ganhar o próprio dinheiro. Né? Exato. E tudo bem. Assim, e vamos enfrentar o vírus. Chegou um momento que é o seguinte, enfrentar o vírus assim, não é sair abraçando, aglomerando, beijando todo mundo. É manter a circulação racional, né? Enfim, preservando, deixando, às vezes, de visitar uma avó, uma bisavó, uma pessoa mais doente, mantendo um contato mais virtual, lavando compulsivamente as mãos, percebendo o afluxo em determinados locais públicos de pessoas. E é isso, a vida tem um contingente de risco. Você pode sair, você pode ser atropelado, você pode ser assaltado, você pode cair, quebrar a cabeça, tudo pode acontecer. Agora, deixar de viver por medo da morte é morrer em vida, né, Ledanelli? Enfim, não dá, né? Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso. Exatamente. Viver é um perigo. Perigoso pra caramba. Em todos os sentidos. Todos. Não escapa um. Não escapa um. Eles vão conversar mais de vez em quando? Não tenha dúvida, meu amor. Nós somos mineiros. Não quero te alugar sempre, mas eu quero mais. Com certeza. Eu espero que futuramente, quem sabe, a curva desse vírus abaixe bastante, a gente adquira a imunidade rebanho sueca e a gente possa se conversar ao vivo e se abraçar bastante. É verdade. Pelo menos conversar pessoalmente, né? Também. É bom, né? Mas enquanto eu não chego pessoalmente, vamos trocando ideia por aqui. Não, certo? Tá bom. A virtualidade serve para isso mesmo, meu amor. Muito obrigada. Eu que te agradeço efusivamente. Você é um bálsamo na vida que a gente conhece, Leda. Você é uma delícia. Muito obrigada. Beijo. Muito obrigada e até sempre, meu amor. Até sempre. Vamos tchau. repetir, tá bom? Até sempre. Beijão. Tchau, até sempre. Valeu.